fazer. Boa noite, caçadores de sabedoria. Boa noite, Cássio. Muito boa noite. Irmão, sexta-feira, feriado. Como é que você tá se sentindo? Cara, estou me sentindo muito bem. Tamo junto, então. Eu também tô me sentindo muito bem. Sextou. Primeiramente, pessoal, uma boa noite pra você que tá assistindo aqui. Você que tá assistindo ao vivo, você que tá assistindo na hora que está saindo, tá assistindo depois, qualquer hora que você estiver assistindo. Ó, primeiramente, uma boa noite. Toda vez que a gente começa a live, né? Toda vez que a gente começa o nosso devocional, eu sempre falo: o que nós somos? Caçadores de sabedoria. Vamos. O que nós somos, Cássio? Caçadores de sabedoria. Eu falo caçadores e você fala de sabedoria. Caçadores. De sabedoria. Caçadores. Sabedoria. Isso aí, caçadores de sabedoria. Então já vai comentando um lobo no chat aí. Para de rir. Já vai comentando um lobo no chat aí, porque o lobo é o nosso símbolo. A galera fala: Krauke, mas por que você escolheu um lobo para ser o símbolo? E eu digo: porque o lobo, ele é um bom caçador, né, Cássio? Ótimo. E eu falei: ótimo, ele é um ótimo caçador. E eu escolhi o lobo para ser o símbolo. Então, é isso. Pessoal, comenta um lobo no chat aí, eu mando um beijo pra todo mundo já, deixa um abraço aí, Sara Pisol, Cauã Matos, toda a galera que tá sempre sintonizada. E o negócio é o seguinte, olha só. Vamos começar o nosso devocional e hoje, Cássio, a gente vai continuar o Sermão do Monte, que dá até pra mudar, né? É Sermão do Monte, é Sermão de um monte, porque é um monte de coisa nesse sermão. Exato. Tá aprendendo bastante, Cássio? Bastante. Já aprendemos sobre caridade, sobre divórcio, sobre o que mais? Ixi, mano, um monte de coisa. Sobre o Pai Nosso, Sim, né? oração, né? E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho. A gente está lendo o livro de Mateus, como eu sempre digo. Mateus, ele é o social media de Jesus. Por enquanto, a gente está vendo as coisas que Jesus falou. Daqui a pouco a gente vai começar a ver as coisas que Jesus fez. Porque o livro tem uma parte de falas de Jesus e de ações de Jesus. Então a gente tem muita sabedoria para tirar. Esse devocional aqui, esse nosso momento, nós temos duas regras. Primeira regra, Cássio, toda vez que você entender o que está sendo falado, toda vez que você ficar mais sábio, que você sentir que, sabe, que você, caramba, ainda bem que eu tô aqui, toda vez que você sentir que algo aconteceu, que você foi transformado, que você ficou já um pouquinho mais sábio, que você já ficou mais sábio do que quando você entrou, você vai comentar um lobo nos comentários. Já começa a comentar um lobo aí, todo mundo comentando, comenta vários lobos, muitos lobos. Entendeu? Você comenta um lobo. Essa é a primeira regra da live. Segunda regra, você precisa mandar esse vídeo para 5 pessoas. Por quê? Porque o que a gente vai falar aqui é algo muito importante, é algo muito valioso. E não é para ficar só entre a gente. A Bíblia fala que a sabedoria grita nas ruas. Nós temos que espalhar a sabedoria. A Bíblia fala que a sabedoria é mais valiosa que o ouro e a prata. A gente precisa espalhar a sabedoria para as pessoas que a gente ama. A sabedoria, ela tem um valor muito grande e a gente precisa fazer com que as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem um carinho, alcance a sabedoria também. Então compartilha esse devocional com 5 pessoas. Manda no WhatsApp, manda no grupo da família, né não? Manda para sua mãe. Já pensou a sua mãe conhecendo Jesus? Às vezes sua mãe ainda não é cristã, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua namorada, sua ex-namorada, né? Vai que você está querendo voltar com ela, aí manda para ela, que aí se ela tiver sabedoria, vai que ela volta, né? Ou se ela tiver sabedoria, vai que ela não volta. Aí outra questão. Bom, vamos começar, Cássio. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós viemos a Ti, Senhor, esteja conosco neste momento, que nós possamos aprender com a Tua palavra, abençoa cada pessoa que está em casa assistindo isso, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, venha nos direcionar, que cada palavra que sair da minha boca, Pai, seja direcionado pela Tua palavra, pela Tua vontade, em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja conosco. Amém. Vamos lá, Mateus, lembrando, hein, pega o seu caderninho aí, o seu bloco de notas e começa a anotar tudo que você aprender aqui, quando acabar essa aula, eu chamo isso de aula. Sabe por quê, Cássio? Porque, tipo assim, o que é um devocional? É um momento que você tira para cuidar do espírito. Só que aqui a gente, ao mesmo tempo que cuida do espírito, que a gente se aproxima de Deus, a gente também fica muito mais sábio sobre várias coisas da vida, não é nem só sobre o espírito. A gente sai daqui cuidando do espírito e aprendendo coisas para praticar no dia a dia em várias áreas, sentimental, financeira, emocional, correto? Então isso aqui não é só um devocional, isso aqui é uma aula que busca trazer e que traz, não é que busca, a gente já traz, que traz a sabedoria direto dos céus. Então, amém, Cássio? Então, abre o seu bloco de nota aí, abre o seu bloco de nota e começa... Oh, meu Deus. Abre o seu bloco de nota aí e começa a anotar tudo. E quando acabar isso daqui, você vai lá, quando acabar a nossa aula aqui, quando acabar esse vídeo, quando acabar esse devocional, você vai postar no seu Instagram lá o que você aprendeu na live de hoje, vai me marcar, tira o print do seu bloco de notas com todas as anotações, me marca que eu vou curtir todo mundo que me mencionar e quem mais tiver aprendido eu vou colocar no meu destaque lá. Você viu que eu tô colocando, né? Sim, tô colocando lá destaque, alunos, tá lá no meu Instagram. Bom, vamos lá. A gente falou ontem sobre as riquezas no céu, né? Sim. Não, peraí.
tô viajando. Ontem a gente falou, hoje é Mateus 7. Olha, Cássio, nós ia... Não, Não, hoje é Mateus 8. Mateus 8, é. Oxe, eu tô viajando. Hoje é Mateus... Meu Deus, Exato. hoje é Mateus 8 hoje. Vamos lá. Agora sim, Jesus cura um leproso. Ontem a gente leu Mateus 7, hoje é Mateus 8. Exato. Ó, agora o negócio vai ser doido, porque agora já passou do Sermão do Monte agora. Agora já não é mais o Sermão do Monte, agora começou a acontecer a parada. Jesus cura um leproso. Cura quem, Cássio? Um leproso. Você sabe o que é leproso? Sei. O que é um leproso? O cara que tem lepra. Isso é óbvio, né? Mas É o uma que doença, mas o que é que uma é lepra? É uma doença Não, da pele e tal. receba sabedoria. Não, vamos lá. Nossa, isso Não, tudo bem, vai. Que é uma doença na pele. Fala, explica pra galera aí. Então, é uma doença na pele, né? Que muito rara, né? Não, é que hoje é rara, né? Eu acho que hoje nem tem mais lepra, né? Ou tem? Mas naquela época era uma doença muito comum. Lepra. Mas deixa eu te contar uma parada, Cássio. Quem tinha lepra naquela época era uma pessoa que era excluída da sociedade. Eu não lembro se lepra era contagioso, eu não lembro se era, talvez é capaz que seja. Depois a produção vai dar uma pesquisada aí. É infecciosa, sim. Era infecciosa, né? Mas era contagiosa? Eu não lembro se era contagiosa, eu não tenho essa informação. Mas a lepra era uma doença que fazia a pessoa ser, assim, excluída da sociedade, Cássio. Quem tinha lepra não valia nada. É tipo assim, a pessoa tinha lepra, quando ela vinha andando na rua, a pessoa atravessava a rua. Você acredita nisso? Acredito. Tanto que, pra você ter uma ideia, a Bíblia conta uma história de um cara chamado Naamã. Escuta essa história é muito... Eu vou pregar sobre isso um dia. Naamã era tipo um cara importante, se eu não me engano ele era príncipe, ou era um cara rico, eu não lembro agora, porque faz tempo que eu li isso, mas Naamã era um cara importante, ele tinha lepra, e mesmo ele sendo um cara importante, ele estava sendo desprezado, não sei o quê, e aí pra ele ser curado, ele teve que mergulhar no Rio Jordão. Nossa, ele teve que dar 7 mergulhos no rio, mano. Tem uma história, depois eu vou pegar direitinho essa história, eu vou trazer pra vocês. Essa história é doida, Cássio. Mas vamos continuar. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte, da onde, Cássio? Do monte. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. Uau. Olha isso. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que está curado, vá oferecer os sacrifícios que Moisés ordenou. Então, olha só, aqui eu preciso falar, não pode deixar passar. Cássio, o leproso encontrou Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Escuta o detalhe, a riqueza está no detalhe. Olha só, Jesus desceu do monte, as multidões o seguiram, um monte de gente seguindo. Um leproso chegou perto dele e ajoelhou-se. Olha só, o que é ajoelhar? É mostrar reverência, adorar, certo? Depois que ele fez isso, ele disse: Senhor, me cura, eu sei que o Senhor pode me curar. E Jesus falou: eu quero te curar. E ele foi curado. Ou seja, primeiro veio a adoração, depois veio a cura, né? Então olha só, o leproso mesmo desesperado, ele sabia que Deus ele pode fazer tudo, mas o que Deus se alegra no nosso coração não é com o nosso pedido, é com a nossa entrega. Eu já falei isso tantas vezes, Deus ele honra a nossa entrega, Jesus ele honra a nossa entrega. O leproso chegou, ele se ajoelhou, Senhor, olha só, é muito forte isso, né? O cara chegou, antes dele pedir, ele se ajoelhou, antes dele pedir, ele adorou, antes dele pedir algo, antes dele receber, ele entregou. O reino dos céus é sobre a nossa entrega, nós somos sacrifícios vivos diante de Deus. Louco isso, né? Só tá começando, vamos lá. Jesus cura um empregado de um oficial romano. Essa aqui é uma das partes mais importantes da Bíblia, na minha opinião. Eu vou explicar por quê. Jesus cura um empregado de um oficial romano. Jesus era judeu, o povo era judeu, e a Roma era o que dominava o povo de Judá naquela época. Era tipo assim, Roma era tipo o país, e aí tinham vários povos dentro do país. Aí tinha os judeus, os árabes, sei lá o quê, um monte de gente, né? Acho que não tinha árabe ainda. O árabe estava em outro lugar. Ali era judeu, uma galera. E a Bíblia fala que, tipo assim, os oficiais romanos, a galera que era, né, de Roma, assim, eles eram mal vistos pela galera, porque eram vistos como opressores, né? É igual, tipo assim, era tipo a polícia era Roma, os cobradores de imposto era romano, os políticos era romano, então eles eram vistos como opressores, correto? E a maioria era mesmo. Mas olha só, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, qual cidade, Cássio? Cafarnaum, perto de Osasco, ali virando à direita. Brincadeira. Bom, eu vou até falar que é brincadeira, senão os caras vão falar que a gente está cometendo heresia. Falou que Jesus curou alguém em Osasco. Ó,
Um oficial romano foi encontrar-se com Jesus e pediu que Jesus curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer. Ele está sofrendo demais na cama. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Ó, Jesus falou: eu vou lá curá-lo. O oficial respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Nossa, olha isso. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê uma ordem, somente uma ordem, e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Eu digo para um, vai lá, e ele vai. Eu digo para o outro, vem cá, e ele vem. E eu digo para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, olha o que Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Que tapa na cara! Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Olha o que o empregado falou assim, ó. Jesus, olha o que o oficial romano falou: Jesus, cura o meu empregado, ele está mal lá em casa, eu preciso que o Senhor cure ele. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: tá bom, eu vou lá. Porque Jesus já conheceu o coração dele na hora. Eu vou lá curar ele. Aí olha só, na hora que Jesus fala, eu vou lá, o oficial romano fala assim: não, senhor, eu sou pecador, eu sou um oficial romano, tenho que fazer um monte de coisa, galera, aqui todo mundo vai contra, contra a minha pessoa. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Mas eu sei que se você der uma ordem, ele vai ser curado. Porque eu sou oficial romano. Eu tenho vários soldados que me obedecem. E eu falo para eles, vai para um lado, eles vão, vai para o outro, eles vão. Imagina você que é o dono de tudo, criador do universo. Se você falar para ele ser curado, ele vai ser curado. Você não precisa ter lá. Ou seja, esse oficial romano reconheceu que Jesus era filho de Deus antes de muita gente que caminhava com ele. Sabia que os irmãos de Jesus teve irmãos, sabia dessa? Porque Maria e José tiveram filhos, então eles eram meio irmãos de Jesus. Esses só foram crer em Jesus depois que ele ressuscitou. E eram irmãos. Tá, olha o peso disso. Mas esse oficial romano não precisou ver milagre nenhum, não precisou ver nada. Ele creu em Jesus. E ele ainda disse: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Se o Senhor mandar uma ordem daí, eu sei que ele vai ser curado. Porque se os empregados me obedecem, o mundo, o vento, o oceano, tudo te obedece. Porque o Senhor é filho de Deus, forte, né? E Jesus vira e fala assim, imagina Jesus virando pra galera assim, que estava lá e falava assim: olha, eu nunca vi uma fé assim no meio de nenhum de vocês. Foi um tapa na cara de todo mundo, porque todo mundo falou: pô, o oficial romano, o que ele quer falar com Jesus? E Jesus mostrou que o Senhor examina as intenções do coração de cada um. Provérbios. Lembre-se disso, o Senhor examina as intenções do coração de cada um. E a Bíblia diz que, depois que Jesus disse isso, né? Caramba, é muito forte isso, né? A Bíblia diz que, Jesus disse, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E eu digo a vocês que escuta isso, muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar na mesa do reino, do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. E ali vão chorar e ranger os dentes. Sabe o que Jesus está... Ó, até me arrepiei. Olha, tô todo arrepiado. Jesus está falando o que aqui, ó? Jesus está falando assim, ó: eu afirmo para vocês, pro pessoal que estava seguindo ele, ó, esse pessoal era o pessoal que estava ouvindo o sermão do monte inteiro. Jesus fala assim, ó: vai ter gente que vai vir do leste, vai ter gente que vai vir do oeste, e eles vão sentar na mesa lá no reino dos céus, enquanto aqueles que eram para estar, não estarão. Jesus estava falando o quê? Que muitos judeus ali que estavam negando... que muitas pessoas que estavam negando Jesus ali não iriam entrar, e pessoas, igual esse oficial romano, que nem eram judeus, nem eram do povo de Deus, mas depois que Jesus morresse na cruz, eles iam ser salvos. Igual eu, igual você que está assistindo. Nós não somos judeus, nós não somos, né, nós não temos sangue judeu, não temos nada. Mas nós podemos ser salvos, porque Jesus disse: viriam povos do leste e do oeste e sentariam na mesa lá no reino do céu. Louco, né? É louco, né? Cara, isso é muito forte, Jesus dizendo isso. Você entende o tamanho do preço que foi pago naquela cruz? É muito forte isso. É muito forte isso. Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito do jeito que você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano foi curado. E aí depois, agora é só, mano, detalhe, tá? Agora tudo que a gente tá vendo é que Mateus tá descrevendo agora, né? Então Mateus tá andando e, ó, imagina Mateus andando assim com Jesus assim, ó, chegou o oficial romano, é Mateus.
o oficial romano chegou. Tá pedindo para curar um empregado. Desse jeito que estava acontecendo, porque Mateus era o social media, ele estava anotando tudo. E olha só, e Mateus ele foi colocando por tópicos, né? Aqui começa assim, ó. Agora, Jesus cura muita gente. Primeiro era Jesus cura o empregado, agora Jesus cura muita gente. Jesus foi à casa de Pedro. Casa de quem? Pedro. Casa de Pedro. E viu a sogra de Pedro na cama com febre. Sabe aquela piadinha que os caras falam que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele? É agora. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro na cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Caramba, forte, né? Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. Qual lado do lago? Leste. Leste, tá aprendendo, hein? O cara vai sair desse devocional aqui depois de um ano e o cara vai abrir uma igreja. O cara tá aprendendo tudo aqui, ó. Não perde um. Não perde um, né, Cássio? Nem se quisesse conseguiria, né, Cássio? Bom, um mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, eu estou pronto para seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Deixa eu explicar para você. Toda vez que Jesus fala Filho do Homem, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus é o Filho do Homem. Claro, mas Jesus não é Filho de Deus? Calma, eu vou te explicar, só para você entender. Tem uma profecia em Isaías, se eu não me engano, que fala que viria o Messias. Depois eu vou, no próximo devocional, amanhã, aliás, segunda-feira, eu vou trazer bonitinho para vocês, que o primeiro homem foi Adão, né? E aí esse filho do homem seria assim, o filho de Adão, seria como se fosse o novo primeiro homem. A profecia diz que viria um novo primeiro homem, entendeu a ideia? Então assim, qual que é a ideia? Quando Jesus se chama de filho do homem, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é o cara da profecia. Eu vou te dar um exemplo, ó, pra você entender o que está para contextualizar. Vamos supor, Cássio, que você está lendo um livro que está escrito assim: um dia virá um homem com 3 espadas e ele será seu herói. Aí você está lendo esse livro. Aí eu chego e falo para você: eu sou um homem com 3 espadas. Então você é o cara, tá entendendo? Então o filho do homem é uma expressão que se refere ao Messias, a quem iria salvar todo mundo, que seria o novo Adão. Adão errou e Jesus acertou. Seria tipo a segunda chance do ser humano. Entendeu? Então toda vez que Jesus fala o filho do homem, ele está dizendo para todo mundo: ei, eu sou aquele da profecia. Então ele está falando isso porque aquelas pessoas sabiam da profecia. Não é para nós entender isso, tá entendendo? A gente está entendendo hoje porque a gente pesquisou. Mas quando ele se chama de filho do homem, é para que aquelas pessoas ali entendam que ele é o filho do homem. Que ele é o que havia de vir. Entendeu? E aí Jesus continua aqui, ó. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O cara queria falar: mano, meu pai morreu. Jesus falou assim: ó, já foi, foca no que está acontecendo, a gente tem que seguir o trabalho, vem comigo. Agora a gente chegou numa parte que eu gosto muito. Você vai gostar dessa, Cássia. Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. E Jesus falou: por que vocês são tão medrosos? Mano, imagina a cena. Os caras no barco, do nada Jesus tirando um cochilo assim, ó. Começou a dar mó tempestade, não sei o que, não sei o que. Os caras: Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus acorda assim: por que vocês são tão medrosos? Que louco, né? Louco, né? Jesus fala: deixa eu te contar um negócio. Você sabe por que Jesus usa a expressão medrosos? Porque ele estava dizendo que a galera tem medo, certo? Se eles estavam com medo ali, qual era o medo deles? O barco afundar, certo? Então o medo é acreditar que algo vai dar errado, certo? Se eu tenho medo de um acidente, se eu tenho medo de altura, ninguém tem medo de altura, você tem medo de cair, né? Tipo assim, o seu medo é que aconteça alguma coisa errada e você caia lá. Então assim, o medo é o oposto da fé. Existem 2 lados da moeda, medo e fé. Quem tem fé não tem medo, quem tem medo não tem fé. Então,
a nossa fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no barco. Quando Jesus fala que eles são medrosos, Jesus está falando assim, por que vocês não têm fé em mim? Se eu curo um leproso, se eu curo um oficial, se eu curo não sei o quê, tá tudo aqui balançando tempestade e tudo, e vocês estão com medo do barco afundar? Sério? Tipo assim. Então Jesus estava literalmente dizendo, cadê a fé de vocês? Louco, né? E eu gosto de enfatizar, porque é muito louco que Jesus escolheu discípulos para andar com ele, que eram falhos igual a gente. E a gente vai vendo no decorrer das passagens bíblicas, os discípulos evoluindo, mano. E aí você vai vendo como, porque eles começaram a andar com Jesus agora, né? E aí eles estão cheios de medo, dúvida, não sei o que, um monte de coisa. E daqui a pouco eles começam a crescer, a avançar. A gente vai ver um monte de problema de Pedro. Pedro afundando, Pedro não sei o que, Pedro negando Jesus. Só que lá na frente da Bíblia, em outro livro, a gente começa a ver Pedro um outro cara. E a gente começa a entender que Jesus escolheu pessoas falhas para estar com ele. Mas na falha de cada um, o poder de Jesus se aperfeiçoou e eles se tornaram grandes pessoas. Assim como eu, como você que está em casa. Talvez você seja uma pessoa cheia de falha, uma pessoa que enfrenta vários problemas, que tem várias dificuldades, que precisa evoluir muito. E Jesus, ele nos mostra, nas pessoas que ele escolheu para estar com ele, que você ser falho não tem problema nenhum, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Forte, né? E a Bíblia diz, Jesus se levantou e falou com o vento, falou duro com o vento, e tudo ficou calmo, e as ondas se acalmaram. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Caramba, não, palmas, hein? Palmas, palmas. Ó, nós aprendemos tanta coisa aqui. Primeiro, né, que Deus, ele olha a intenção do coração de cada um. O oficial romano mostrou que tinha mais fé que quem estava caminhando com Jesus. E aqui nós podemos ver a prova também, né? Porque os discípulos de Jesus estavam com medo no barco. E Jesus fala, pô, por que vocês estão tão medrosos, né? Por que vocês estão tão medrosos? A gente não precisa ser perfeito para andar com Jesus. A gente não precisa ser super-herói. Na real, a gente tem que reconhecer que nós somos falhos. Esse é o primeiro passo, né? Não tem como você andar com Jesus se você não reconhecer que você é falho. Jesus, ele tem algo especial para a sua vida, na minha vida, na vida do Cássio. Jesus, ele nos transforma, ele nos molda e ele faz a gente virar. Ele nos traz a nossa melhor versão. Leva tempo, exige esforço, exige coragem e exige constância. Espero que você tenha gostado desse devocional. Eu quero que você poste lá no Instagram tudo que você aprendeu, me marca e a gente se vê na segunda-feira nesse mesmo horário. Eu amo vocês. Esse aqui é um projeto que Deus colocou no meu coração. Estamos também no Spotify, tá? O link tá aqui na... inclusive, aqui na descrição tá o link para você ouvir para você ouvir o nosso devocional no Spotify, vai lá. Tá o link da minha playlist gospel que a galera me pede, vai lá na minha playlist gospel e ouve lá também. E tem uma série de links aqui, clica aí, tem bastante coisa que você vai gostar. Fique com Deus, a gente se vê na segunda-feira, às 9 horas da noite, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e não com essa mesma camiseta, que hoje foi uma exceção, né? Hoje eu tô mas tem novidade chegando, hein? Fiquem com Deus, eu amo vocês, boa noite, só Jesus.